Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samuel Jenkins não era um homem que você notaria à primeira vista. Com seus cabelos grisalhos, seu sobretudo puído abotoado impecavelmente até o colarinho e sua bolsa de couro gasta, cujas alças traziam marcas do tempo, ele parecia fazer parte desse cenário urbano pelo qual passamos sem prestar atenção. Parecia um antigo professor ou um velho arquivista esquecido pelo tempo, um homem por quem se passa na rua sem perceber que carrega consigo décadas de histórias, lutas e silêncios. Mas Samuel não estava vazio. Ele era um livro vivo cujas páginas foram amassadas pelos ventos da história, um homem moldado por anos de esforço, labuta e dignidade conquistados ao custo do desprezo. Ele viu as placas de proibida entrada de pessoas de cor, ouviu os insultos abafados nos corredores das empresas, sentiu os olhares desconfiados ou acusatórios, suportou as recusas tácitas, mas diretas, aprendeu a se levantar, repetidas vezes, em silêncio, mas com uma dignidade que cavou sulcos em sua alma. Naquela manhã, as ruas do centro da cidade estavam fervilhando de atividade. Transeuntes bem vestidos, funcionários ocupados, conversas cheias de números e ambições. Samuel se movia lentamente, bengala na mão, não por fraqueza, mas por hábito, por cautela. Ele entrou no Banco Nacional, um monólito de vidro e aço cuja fachada refletia um mundo para o qual ele nunca havia sido convidado. Uma catedral das finanças, onde os tapetes eram grossos, as paredes silenciosas e onde os olhares frequentemente classificavam as pessoas como moedas, de acordo com seu brilho. Lá dentro, a temperatura era fria, quase clínica. O piso de mármore ecoava suavemente a cada passo, e as plantas cuidadosamente aparadas pareciam ser os únicos seres vivos neste santuário da capital. Os funcionários, vestidos com camisas brancas e ternos cinzas, deslizavam como sombras, absortos em sua rotina, sem um pingo de calor no olhar. O mundo aqui operava por regras invisíveis, e Samuel, com seu comportamento despretensioso, parecia fora do jogo. Mas ele não era. Seu passo era lento, mas seguro. Ele se aproximou do balcão, onde estava Thomas, um jovem funcionário com uma camisa muito branca e um olhar muito autoconfiante. Thomas digitou nervosamente na tela do celular, verificando suas mensagens, com um sorriso irônico nos lábios. Quando ele olhou para Samuel, foi com aquele olhar que se reserva para pessoas indesejáveis. Breve, condescendente e cheio de preconceito. Olá, senhor. Gostaria de fazer um saque. A voz de Samuel era calma, comedida, educada, quase gentil. Mas ela carregava uma firmeza silenciosa, a de alguém que sabe quem é, mesmo que ninguém ao seu redor saiba. Thomas ergueu uma sobrancelha, endireitou-se um pouco e deu um sorriso largo demais, falso demais. À sua esquerda, Raquel, uma colega loira com unhas impecavelmente feitas, ergueu os olhos da tela e lançou um olhar divertido à cena. Um homem velho e desgastado com uma bolsa velha. Para eles, era a imagem de um homem que não pertencia àquele lugar. Era quase grotesco vê-lo naquele lugar prestigioso. Uma retirada, hein? Disse Thomas, exagerando o tom como se estivesse falando com uma criança. E você tem certeza de que tem uma conta aqui? Ele acompanhou suas palavras com um olhar para baixo, avaliando as roupas modestas de Samuel, a velha bolsa de couro que parecia quase ridícula naquele ambiente ultramoderno. Rachel riu baixinho. Eles achavam que tinham a situação sob controle. Mas Samuel não se abalou. Ele nem sequer franziu a testa. Ele sabia. Ele tinha visto aquele olhar 1000 vezes na vida. Nos anos 60, quando ele estava tentando abrir uma conta. Nos anos 70, quando quis comprar sua primeira casa. Nos anos 80, quando ele administrava um negócio de sucesso que ninguém queria acreditar que tinha sido fundado por um homem negro. Sim, ele conhecia aquele olhar e tinha aprendido a deixá-lo cair como chuva sobre uma pedra. Sim, tenho uma conta aqui. Se quiser, pode ligar para o gerente. Ele colocou a bolsa no balcão com uma lentidão quase cerimoniosa. Não para provocar. Para ancorar. Esta bolsa, esta velha e desgastada bolsa de couro, trazia marcas de várias décadas. Ele cruzou continentes, visitou capitais, participou de reuniões confidenciais. Lá dentro não havia apenas papéis, havia lembrança de uma vida. Thomas, que nunca imaginou por um segundo que este homem pudesse ser um cliente importante, trocou um olhar cúmplice com Raquel,
como se dissesse: ele verá do que somos feitos. Ah, claro. Uma retirada, senhor. Ele disse sarcasticamente. Vou ligar para o diretor. Ele discou o número interno sem pressa, ainda com aquele sorriso zombeteiro. Mas quando um homem de terno entrou alguns minutos depois, o jogo mudou abruptamente. O Sr. Lambert, gerente do banco, entrou no saguão com passos confiantes. Ele era um homem de aparência severa, com uma gravata bem acabada e óculos de aro dourado. Ele personificava poder, prestígio, até o momento em que seus olhos encontraram os de Samuel Jenkins. Era como se o ar tivesse congelado. O rosto do Sr. Lambert caiu em uma fração de segundo. Ele empalideceu, seu maxilar ficou tenso e sua atitude mudou completamente. Sr. Jenkins. Eu não sabia que você estava aqui. Sua voz tremeu levemente, revelando uma mistura de surpresa e apreensão. Por favor, com licença, vou cuidar disso imediatamente. Naquele momento, Samuel retirou calmamente um envelope grosso de sua bolsa surrada, com aquela lentidão comedida que impõe silêncio ao redor. Seus gestos, deliberados, eram imbuídos de uma silenciosa solenidade. Ele colocou o envelope no balcão como alguém colocaria uma verdade em uma mesa cheia de mentiras. Dentro havia um cheque. Não um cheque simples, mas uma soma de 7 dígitos, fruto de anos de investimento inteligente, paciência, sacrifícios silenciosos e uma disciplina que poucos homens sabiam manter. Ele não herdou essa fortuna. Ele a construiu lentamente, tijolo por tijolo, evitando as armadilhas de um mundo que nunca esperou que um homem como ele entendesse as regras, muito menos as dominasse. Vim sacar uma pequena quantia, disse ele, com a voz calma, quase gentil. Não havia desafio ou arrogância em seu tom. Apenas uma clareza calma. Para provar a você que as aparências enganam. O silêncio que se seguiu foi brutal. O Sr. Lambert, ainda congelado em sua postura ereta de diretor modelo, aproximou-se, com a respiração um pouco irregular. Ele abriu o envelope cuidadosamente, como se contivesse uma relíquia sagrada. Ao ver o valor no cheque, seus lábios se franziram e uma nova ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Foi muito real. O nome no topo do cheque era Samuel Jenkins. O mesmo nome que ele ouvirá, distraidamente, durante reuniões confidenciais com a sede. Um nome associado à rara discrição e poder silencioso. Sr. Jenkins, eu não sabia que o senhor... Ele gaguejou, incapaz de terminar a frase, como se as próprias palavras lhe escapassem numa nuvem de humilhação. Atrás dele, os funcionários que estavam rindo baixinho alguns momentos antes agora estavam parados como estátuas de vergonha. Seus olhares fugazes buscavam uma âncora no chão, nas paredes, em todos os lugares, exceto em Samuel. Thomas, em particular, parecia ter envelhecido repentinamente. Sua postura curvada revelava seu desconforto, e seu rosto pálido não escondia nada da tempestade interior pela qual ele estava passando. Samuel olhou para ele por um longo tempo. Não com desprezo. Não com raiva. Mas com a calma absoluta de um homem que não tem mais nada a provar. Nunca julgue um homem pela sua bolsa ou pela sua aparência, Thomas, disse ele com uma voz mais profunda e séria. As verdadeiras riquezas nem sempre são visíveis a olho nu. E às vezes se escondem no silêncio, na perseverança, ou numa bolsa de couro surrada. Ele deixou um momento de silêncio suspenso, como uma pausa para que cada palavra fosse absorvida. Então ele se virou para o Sr. Lambert e acrescentou, sem levantar a voz. Vou guardar esse valor aqui. Mas saiba que não foi dinheiro que foi humilhado hoje. Foi dignidade. E o seu banco sempre me deverá isso. Com um gesto calmo, ele pegou seus papéis, fechou cuidadosamente sua bolsa e se virou. O som de seus passos ecoou pelo mármore frio da margem como um eco de consciência para aqueles que o julgaram. Lá fora, o ar era ameno, quase relaxante. O sol, alto no céu, banhava a rua com uma luz brilhante. Samuel entrou em seu carro velho, um sedã de linha simples, mas impecavelmente conservado. Ele não olhou para trás nenhuma vez. Ele não precisava disso. A mensagem foi recebida. Um silêncio pesado caiu no saguão do banco. Os funcionários ficaram paralisados, como se a gravidade do mundo tivesse mudado de repente. O riso diminuiu, substituído por uma introspecção brutal. E aos olhos de Thomas,
Um começo de compreensão, doloroso mas necessário, estava criando raízes. A história de Samuel Jenkins não é de vingança. É o de um lembrete. Um lembrete de que a humildade é uma força, que a dignidade não pode ser comprada e que o valor de um homem nunca é medido por suas roupas ou sua idade, mas por sua história, sua retidão e como ele escolhe se comportar, mesmo em meio a olhares de desprezo.